Mas não são apenas cientistas e professores de universidade que estão muito interessados nesses fenômenos da mente interferindo na matéria. A Agência de Inteligência Americana também está interessada e muito interessada nesses fenômenos. A Central de Inteligência Americana desclassificou centenas de documentos secretos sobre um projeto secreto onde eles estiveram estudando os fenômenos de saída do corpo. O flúor, ele vai aos poucos inibindo as capacidades humanas, inclusive a capacidade do livre-arbítrio. Então não é aleatório. Até pouquíssimo tempo atrás, a ciência acreditava que o universo material era a única e possível realidade existente. Que esse universo foi construído a partir do aglomerado de partículas que se encontraram de maneira aleatória. E nós somos resultado, então, dessa construção desordenada, desse caos desordenado que gerou ordem. Em outras palavras, eles acreditavam apenas que tudo o que se vê é o que se tem, ou seja, nada além daquilo que os olhos podem enxergar. Mas a física mudou e percebeu-se então que tudo, absolutamente tudo que existe no universo é energia. Tudo que existe no universo existe graças à energia. Energia condensada ou não condensada. Nos níveis mais fundamentais do todo, ou seja, nas partículas, dentro das partículas, tudo, absolutamente tudo se resume a energia. Então tudo que você vê ao seu redor, a começar pelo seu corpo, o planeta, tudo aquilo que existe no universo é composto de energia oscilando. E os átomos, então, são como se fossem peças de Lego montando o nosso universo. Esses átomos são compostos de partículas e essas partículas estão sendo descobertas cada vez mais possibilidades de divisão dessas partículas. E dentro dessas partículas, só o que a gente encontra, tudo se reduz à energia. Sendo assim, incluindo nós, as nossas células, os nossos cérebros, os nossos neurônios, as nossas sinapses neurais. Elas produzem, armazenam e transmitem essa energia. Eu sou a Carol Capel, a sua neurocientista favorita, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse novo estudo que prova que os nossos pensamentos e a maneira com a qual nós colocamos as nossas palavras podem alterar toda essa realidade que existe. Pode alterar o todo, a matéria, a nossa mente, o universo. Não acredita? Vem comigo. Lynne McTaggart é uma jornalista americana que conduz experimentos no mundo todo. Ela fez uma experiência com 10 mil pessoas que tinha tudo a ver com a palavra intenção. Ela pegou uma folha de árvore e o objetivo era fazer com que essa folha de árvore brilhasse. O grupo da pesquisa escolheu no cara ou coroa qual seria a folha que brilharia. E então eles colocaram a intenção, ou seja, pensaram e colocaram essa intenção em cima da folha, que essa folha iria brilhar. E para ver essa folha brilhar foi instalada uma câmera que é super poderosa e super sensitiva com um monitor de fótons. A ideia é que as pessoas escolhessem qual das folhas elas achavam que iria brilhar e que concentrassem esse propósito naquele experimento. O Dr. Gart Schwartz, que é da Universidade do Arizona, ele acompanhou esse experimento de perto e ele foi responsável pelos resultados. E bom, os resultados eu nem preciso falar que foram exatamente como eles acharam que seria. A folha que recebeu o propósito das pessoas de brilhar, brilhava mais do que a outra folha que não recebeu o propósito de brilhar. E esse experimento foi repetido milhares de vezes pelo planeta inteiro.
e em todas as vezes o resultado foi o mesmo. Mas certamente o melhor desses experimentos e o que mais faz sentido para mim foi conduzido pelo Dr. Masaru Emoto. Você já ouviu falar na história desse japonês? Esse cara foi o primeiro cientista a conseguir provar em laboratório que os nossos pensamentos, palavras, intenções e propósitos podem alterar o meio físico. E para isso, ele foi capaz de provar em laboratório que as moléculas de água são alteradas dependendo do propósito que você dá para aquelas moléculas. Nossa, Carol, mas como assim? Bom, como assim eu vou explicar aqui para você, mas se você tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, eu recomendo o livro The Hidden Messages of Water, que fala exatamente sobre isso. Eu li esse livro há uns 3 anos atrás e, sério, ele é sensacional. Esse livro conta exatamente sobre a pesquisa do Dr. Masaru Emoto. Ele fala como amor, compaixão, benevolência e como intenções positivas conseguiram mudar a aparência física dos cristais de água. Só que quando a água é exposta a palavras ruins, carregadas de ódio ou de medo, por exemplo, os resultados são desconexos, transfigurados e feios. Mas como que ele fez isso? Como que ele descobriu isso? Ele pegou vários jarros de água e colocou algodão dentro. E aí, todos os dias, durante 30 dias, ele passava por esses jarros de água e em cada um dos jarros de água ele escreveu ali uma palavra. Às vezes palavras boas, às vezes palavras ruins. Quando ele passava pelo jarro, ele repetia essas palavras e colocava toda a intenção que ele queria que a palavra tivesse. Então passava lá para o jarro e dava um berro, eu te amo. E ao mesmo tempo ele fez a mesma coisa com outros jarros. Ele passava lá com os outros jarros e dava um berro, eu te odeio ou você é ridículo. E assim ele fez por 30 dias. Depois de um tempo, os jarros que receberam ofensas ficaram assim. E então ele resolveu congelar essa água e observar os cristais dessa água no microscópio. E o que ele obteve foi ainda mais impressionante. Ele percebeu que os flocos de gelo que são bonitos e bem estruturados e bem feitos são aqueles que foram submetidos às palavras positivas. E que os jarros de água, a água que pereceu ali, formou esses cristais de água completamente transfigurados que vocês estão vendo aí. Nós sabemos que o corpo humano possui cerca de 50% a 70% de água. Então, de acordo com ele, da mesma maneira que a água dentro de um jarro pode ser afetada pelas emoções positivas ou negativas, o nosso corpo, as nossas células, também podem. E foi então que ele resolveu expandir esse experimento e testar dessa vez com jarros de arroz. Ele pegou lá 3 jarros de arroz, colocou arroz e água até cobrir ali o arroz e fez exatamente a mesma coisa. Para um jarro ele falou eu te amo, para o outro ele falou eu te odeio e para o terceiro jarro ele ignorou o jarro simplesmente. Bom, ele percebeu que o jarro para qual ele falou eu te amo, o arroz tinha fermentado. E que o jarro para qual ele falou eu te odeio, o arroz tinha apodrecido por completo. Já o jarro que foi ignorado murchou. Sim, os resultados são realmente impressionantes e eles provam cientificamente que pensamentos e palavras afetam o meio físico. Você achou esse experimento impressionante? Calma que tem mais. O experimento do Dr. William Tyler, então, vai te deixar ainda mais surpreso. Ele foi um professor da Universidade de Stanford, do Departamento de Ciências e Engenharia. E ele tinha uma verdadeira paixão por esses fenômenos da mente que influenciam a matéria. E ele conseguiu provar, gente, que o pH da água mudava se a água fosse bem intencionada. Se a água fosse exposta a emoções positivas. O pH da água podia subir ou descer de acordo com as emoções que a pessoa colocava em cima da água. Mas não são apenas cientistas e professores de universidade que estão muito interessados nesses fenômenos da mente interferindo na matéria. Mas também a CIA, a gente adora a CIA aqui, né? A Agência de Inteligência Americana
também está interessada e muito interessada nesses fenômenos. E em julho de 1995, a CIA liberou publicamente os documentos que comprovam que eles financiaram um estudo dentro do Instituto de Pesquisa de Stanford, na Califórnia. Esse estudo tinha como objetivo provar que visão remota e projeção astral podem ser utilizadas como técnica de espionagem. E isso levou a CIA a um estudo ainda mais profundo sobre fenômenos relacionados com parapsicologia. E foi então que um homem de nome Ingo Swann foi chamado para participar desse estudo. Bom, ele participou do experimento, disse que saiu do corpo e observou o planeta Mercúrio e o planeta Júpiter. Na época, em 95, ele disse que Mercúrio tinha uma atmosfera fina, tinha campo magnético, ventos solares e que o céu de Mercúrio possuía muitas luzes que piscavam. Ele disse que Mercúrio tinha uma forma primitiva de planta, como aquele líquen, aquele musguinho que cobre a superfície das pedras. Ele relatou que viu tudo isso no planeta Mercúrio. Naturalmente, os cientistas desse projeto riram da cara dele quando ele contou o que ele tinha visto na projeção. E ninguém deu muito crédito para ele, né? Bom, tudo isso até a chegada da sonda Mariner 10. Essa sonda, gente, ela fez um giro ali por Mercúrio e ela descobriu que Mercúrio era exatamente da mesma maneira que Ingo tinha relatado na projeção. Só que o que esse cara falou sobre Júpiter é ainda mais interessante, que uma coisa é se projetar, você ir para Mercúrio, que é aqui do lado. Agora, se projetar, você vai para Júpiter, é longe. Ele disse que Júpiter era um planeta frígido, que possuía uma atmosfera envenenada e que tinha muitos, imensos tornados na superfície e ventos extremamente fortes. Também disse que o planeta tinha intensas forças magnéticas. 8 meses depois que esse homem falou isso, a sonda Pioneer 10 fez um giro, passou perto ali de Júpiter. E essa sonda confirmou que muitas das coisas que Ingo falou eram verdade. E é óbvio que toda a comunidade científica ficou chocada com essa revelação. Não é mesmo? Esse experimento prova que a nossa consciência não está limitada ao nosso corpo, mas sim que o nosso corpo é apenas um veículo para que a gente exista dentro dessa realidade que nós estamos agora. Ou seja, tudo na vida depende da intenção que você coloca em cima. Tudo depende como você reage a determinadas situações. Tudo depende da quantidade de energia que você coloca em cima das coisas. Teve uma entrevista que rolou há pouco tempo aqui no dia 15 no canal com a Mariana. A Mariana trabalha, ela é técnica em radiestesia. E nós falamos exatamente sobre isso, só que ela explica de uma maneira fantástica. Então, se você ainda não assistiu, deixarei o link aqui no card. Recomendo que você assista essa entrevista, porque eu tenho certeza absoluta que você vai mudar completamente a maneira com a qual você enxerga a tua vida e com que você enxerga as coisas da tua vida. E no fim dessa semana aqui, você não perca, porque da mesma maneira que nós temos coisas muito bem intencionadas, no fim dessa semana eu vou entrevistar uma pessoa que vai falar sobre coisas que não são nem um pouco bem intencionadas. Você acha que os seres humanos têm alma? Ou você acha que nós somos apenas pedaços de carne com centenas de milhares de células organizadas e que funcionam em perfeita harmonia? Comente aqui embaixo. Bom, o conceito de alma é uma daquelas coisas que provavelmente, instintivamente, nós compreendemos. Mas nós temos dificuldade de explicar quando nós precisamos explicar. Fique tranquilo, ninguém sabe exatamente o que é a alma. E nós estamos tentando explicar o que é a alma há literalmente milhares de anos. Então, se você sabe o que é, mas não sabe explicar, fica tranquilo. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar. Só que mesmo que não existam definições propriamente concretas para explicar o que é a alma, né? O que é esse sentimento, a maioria das pessoas concorda que a alma é uma parte não física de nós. E provavelmente, se não física, também deve ser imortal. Porque nós sabemos muito bem que, bem como Sandy diz,
o que é imortal não morre no final. Muitas pessoas estão empenhadas em pesquisar a natureza da alma e provar que ela é verdadeira. O próprio Robert Bigelow, dono de uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, está financiando um projeto de pesquisa para descobrir se a alma existe ou não. No passado, Duncan McDougall, um médico americano lá em 1901, ele foi responsável por um dos experimentos mais famosos que existem sobre a alma humana. Ele pensou assim: se a alma existe, ela deve ser física. E se ela é física, deve existir uma maneira de provar a existência dela. Se a alma é física, ela deve pesar alguma coisa aqui na Terra. Sendo assim, então, se ela deve pesar alguma coisa, a alma tem um peso. E então era muito simples, o experimento era muito simples na concepção. Era só eu pesar um corpo antes, quando o corpo tem vida, e pesar um corpo depois, quando o corpo não tem mais vida. A diferença entre um e outro deve ser então o peso da alma. Parece fácil na teoria, mas na prática não foi muito fácil não. Por quê? Porque todo mundo sabe que existem vários processos químicos que acontecem quando o corpo perde a vida. E esses processos químicos, eles podem justificar essa perda de massa, essa perda de peso da pessoa. E ele precisava saber, ele precisava ter conhecimento ali da hora exata que a pessoa deixava de ter a vida. Porque se ele pesasse 5 minutos depois ou 5 minutos antes, isso poderia fazer uma diferença gritante no peso da alma. Ou seja, ele tinha que ficar acompanhando pessoas no exato momento de sua morte. E aí ele falou: quer saber? Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer. E daí, depois de pesar muitas pessoas no exato segundo que elas morrem, ele percebeu que instantaneamente a pessoa, ao morrer, perde peso. Então o que ele fez, gente? Ele colocou várias pessoas que estavam já quase morrendo em uma balança. E aí ele ficou analisando os sinais vitais e no exato segundo que a pessoa morria, o peso variava pouquíssimos gramas. O peso era minúsculo, quase que insignificante. Eu tô falando de 21,3 gramas. O peso da alma, então, deveria ser de 21,3 gramas, porque ele obtinha esse resultado na maioria dos corpos pesados. Ele deduziu que a alma era mais ou menos desse tamanho. E por consequência desse estudo, então, esse doutor concluiu que a alma deve existir sim. Essa pesquisa do Dr. McDougall, ela é conhecida até os dias de hoje e ela é usada até os dias de hoje para justificar a existência da alma. Mas será que é possível justificar a existência da alma por uma pesquisa tão fajuta? Será que só o fato de saber se a alma pesa ou não pesa, se ela tem massa ou não tem massa, a gente automaticamente já consegue atribuir a existência da alma à existência desse peso? Claro que não, né, gente? Essa pesquisa é muito tosca e muito fajuta. Esse experimento aí do Dr. McDougall, ele nem pode ser considerado um experimento científico. Na verdade, ele seria uma ofensa à palavra experimento científico. Porque é natural, gente, toda vez que alguém morre, no exato momento de sua morte, por causa dos processos químicos e até pelo ar que sai ali do corpo na hora da morte, é natural a pessoa perder ali algum peso. E nessa situação ainda, cada vez que o Dr. McDougall pesava um cadáver, o peso mudava. Então não dá para saber se o peso da alma é exatamente 21,3 gramas, como ele alega ser. Teve um dos pesquisados, inclusive, que na hora de sua morte ganhou peso ao invés de perder. Então não dá pra gente realmente chamar isso que o Dr. McDougall fez de um experimento científico. Não dá pra gente comprovar através desse experimento científico a existência da alma. Já pra neurociência, a maioria dos sentimentos atribuídos à alma humana são facilmente explicados por processos químicos e elétricos do cérebro, ou seja, não são a alma, mas sim são sinapses neurais. Mas então quer dizer que não existe absolutamente nada que comprove a existência da alma humana? Na verdade existe, mas muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa. Então, a partir daqui, até agora eu estava negando a existência da alma. Vocês percebem? Tem muita gente que não entende como funcionam os vídeos aqui do canal. As pessoas entram aqui, elas absorvem só o que elas querem
né? Aquilo que está de acordo com a crença delas. E aí vão embora sem entender absolutamente nada e ainda deixam comentários ofensivos. Então perceba que até agora, até esse ponto aqui do vídeo, eu estava negando a existência da alma, justificando que todos os experimentos científicos do passado não puderam concluir que a alma humana existe. Daqui pra frente, eu vou começar a afirmar a existência da alma. Muita gente não vai estar preparada para essa conversa mesmo. Então, daqui pra frente, se você não estiver preparado, tudo bem, não tem problema. É só você fechar o vídeo e ficar com a sua resposta de a alma não existe, a alma não pesa, a existência da alma não foi comprovada e pronto, tá bom? Agora, quem quiser continuar daqui pra frente, se prepare. Toda vez que eu falo sobre esse assunto aqui, muitas pessoas muito cheias de si, que sabem tudo, que descobriram já os segredos, os maiores segredos do universo, falam isso. Que tu fumou, hein? Pô, essa aí era da boa, hein? Mas a realidade é uma só. E eu vou falar mesmo que você não esteja preparado para ouvir. Você consegue fazer um experimento na sua casa e descobrir se a alma humana existe ou não. Você consegue fazer o experimento com você mesmo, dentro da sua casa, sem precisar de cientista nenhum, sem precisar de ninguém, sozinho. E você vai concluir que a alma humana existe sim. Nossa, Carol, de que experimento você está falando? O que é isso? Do que você está falando? Eu estou falando de projeção astral. Como assim? O que é projeção astral? Projeção astral é o ato de saída do corpo conscientemente. Você descola a tua alma do teu corpo físico, sai do corpo conscientemente e se enxerga do lado de fora. Para mim não existe experimento nenhum que comprove mais do que a projeção astral, porque você mesmo faz dentro da sua casa, você se vê fora do corpo e automaticamente você descobre que existe alguma coisa além do corpo físico. Eu recomendo. Existem muitas coisas nesse mundo que eu considero bobeira, que eu considero conspiração, que eu falo assim, essa pessoa não está bem. Mas se tem um desses assuntos esotéricos que eu realmente curto e que eu tenho certeza que é real, porque eu já fiz e faço constantemente, é o assunto da projeção astral. Então eu tenho 100% de certeza que a projeção astral é real. Nossa, Carol, mas como que você tem tanta certeza assim? Você usou alguma coisa? Que tem um monte de gente que fala assim. Certeza que essa mina é noiada. Certeza, as coisas que ela falam, só porque vai contra minhas crenças, eu acho que ela é noiada sim. Não. Para fazer projeção astral, você não precisa usar absolutamente nada. E eu tenho certeza absoluta que a projeção astral é real, ou seja, eu tenho certeza absoluta que a alma é real, porque eu já fiz e faço rigorosamente projeções astrais. O primeiro sintoma que você tem quando você começa a sair do corpo é que seu corpo tá muito inchado, ou seja, que ele tá muitas vezes maior do que ele realmente é. É como se ele fosse 10 vezes o volume que seu corpo é aqui no planeta Terra. E eu tenho mestrado em neurociências, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe disso, e eu posso falar para vocês assim com o coração muito aberto e principalmente com conhecimento de causa, que não existe nenhum ramo da neurociência que justifique, que explique de uma maneira correta o fenômeno da projeção astral. Inclusive, lá em 2003, a CIA, a Central de Inteligência Americana, desclassificou centenas de documentos secretos sobre um projeto secreto onde eles estiveram estudando os fenômenos de saída do corpo. Ou seja, existir existe. Mas você, pessoa comum, pessoa normal, civil, não pode saber que isso existe. Esse projeto da CIA, ele era chamado Project Gateway. Ele pesquisou e provou que existem diversas dimensões e que elas interferem e interagem umas com as outras e que existe toda uma natureza holográfica da nossa existência. Ou seja, o que eu quero dizer com natureza holográfica? Eu quero dizer que tudo isso aqui não é real. O Gateway Project também contém as informações mais infames e mais misteriosas já pesquisadas sobre a natureza da realidade que nós habitamos. Mas, como eu mencionei anteriormente, muitas pessoas não estão prontas para essa realidade. E eu acho que é melhor que essas pessoas não estejam prontas para essa realidade mesmo. Porque o que seria dos especiais se não existissem pontos de referência?
Calma, eu explico. Para que algo seja considerado realmente extraordinário, é necessária a existência do ordinário. Em todo caso, para quem tiver interesse, existe toda uma série de projeção astral aqui no canal. Eu deixarei o link da série aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, e eu também tenho entrevistas aqui no canal com o Saulo Calderon e com o Wagner Borges, que são duas autoridades no assunto de projeção astral. Então eu recomendo que, caso você queira saber mais sobre a alma humana, ou seja, que você queira saber a verdade sobre a sua própria alma, você assista não só esses vídeos, mas que você também comece a praticar a projeção astral. Cada ser desse universo é parte de uma rede crescente e existe uma grande massa invisível que nos conecta. Tudo isso, toda essa massa, toda essa rede é invisível aos olhos humanos. Essa massa que nos conecta é a energia escura que a ciência ainda sofre para descobrir. Mas se a humanidade soubesse que é possível controlar tudo isso, se a humanidade soubesse que é possível controlar a matrix da realidade, nós com certeza já teríamos evoluído e muito. As civilizações antigas que colonizaram esse planeta, elas sabiam disso e tentaram passar esse conhecimento à frente, porém, não obtiveram sucesso. Esse conhecimento foi tirado de nós. Egípcios, sumérios, acádios, os povos antigos da Mesopotâmia e do Oriente Médio tentaram nos passar esses conhecimentos. Porém, eles foram impedidos. Esses povos todos queriam nos dizer que nós temos habilidades psíquicas, poderes sobrenaturais. E que habilidades seriam essas, afinal? Nós estamos falando de telecinese, telepatia, a habilidade de nos conectarmos e nos comunicarmos com seres extraterrestres. Estamos falando de projeção astral e tudo isso graças à glândula pineal. É nessa glândula que essas habilidades todas estão escondidas, trancadas, calcificadas. Guardem bem essa palavra, tá? Calcificadas. Habilidades calcificadas. Tudo isso aqui é muito sério, tá? Então prestem muita atenção. A glândula pineal fica localizada no centro do nosso cérebro. Ela é a linha divisora entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Ela fica bem atrás do terceiro ventrículo cerebral em todos os animais vertebrados desse planeta. A glândula pineal tem esse nome justamente porque ela tem o formato de pinha. A pinha, inclusive, que é um símbolo muito poderoso e utilizado por milhares de culturas no mundo todo, como os egípcios, os sumérios, os babilônios. A simbologia da pinha é encontrada também em culturas islâmicas e no hinduísmo, e até mesmo no Vaticano, acreditem, tá? O Papa carrega em seu cajado um pedaço da pinha, simbolizando isso. No Museu do Vaticano, bem no centro da praça, existe uma pinha enorme. Dos dois lados existem dois leões. E no pé desses leões existem hieróglifos egípcios. Os leões, a figura felina, ela representa uma figura de foco, uma figura de algo que precisa ser feito, que precisa ser realizado. Existem diversos arquétipos de diversos felinos diferentes que são muito importantes para todo esse contexto. Mas aí, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo falando só sobre arquétipos de poder. Mesmo porque esse vídeo aqui já vai ficar muito grande, vai ter muita informação, então vamos dividir as coisas. Comentem aí se vocês querem. Mas afinal de contas, por que o símbolo da pinha, que representa a glândula pineal, é tão importante assim para as religiões do planeta? Porque, gente, a glândula pineal, que é esse pequeno órgão que tem o tamanho de um milho, dentro dela existe água. Dentro dessa água existem milhões de minúsculos cristais. Essa glândula, ela é chamada de terceiro olho justamente porque ela é um olho. Dentro dessa glândula você encontra células de haste, igual às que existem nos nossos olhos, chamados de pinealócitos. Esses pinealócitos são ligados ao córtex cerebral da mesma maneira que os nossos dois olhos da cara, ou seja, a glândula pineal é literalmente o nosso terceiro olho, que foi sendo atrofiado
ao longo dos anos. Esses cristais que existem dentro da glândula pineal, eles são ativados pela luz e pela escuridão. Então, pensa comigo. Se você enxerga com os seus olhos quando você está acordado, por que quando você está dormindo você tem aqueles sonhos super, ultra, mega realistas? É exatamente porque você está enxergando esses sonhos com o seu terceiro olho. Esses sonhos são produzidos na região do parieto occipital do córtex cerebral e no tálamo esquerdo. Os sonhos se passam para nós em uma espécie de tela mental. A glândula pineal, ela é estimulada pela luz do sol e pelo ciclo circadiano do corpo. Então, durante o dia, a glândula pineal, juntamente com os intestinos, produzem e secretam serotonina. A serotonina é um neurotransmissor responsável pela felicidade e também é responsável por regular os nossos humores. É por esse motivo que quando uma pessoa tem depressão, ela está com problemas de produção e distribuição e até de absorção de serotonina no organismo. Quando o sol se põe, essa mesma glândula, a glândula pineal, ela começa a produzir e secretar melatonina. E a melatonina, gente, é parte muito importante desse vídeo. Todos os dias o nosso organismo perde cerca de 500 milhões de células. E durante a noite, essas células são repostas, refeitas, através de divisão celular, ou pela famosa mitose, né, que a gente chama em biologia. E para que isso aconteça, as células precisam de energia. Durante esse processo de renovação, essa energia liberada libera os famosos radicais livres, que se voltam contra as nossas células, atacando as nossas células. E é aí, meus queridos amigos, que vem a melatonina. Ela vem para combater os radicais livres, livrando a gente dessas toxinas. Então, a melatonina, ela é o antioxidante mais importante produzido pela natureza. Ela é 1000 vezes mais poderosa do que a vitamina C e a vitamina E combinadas. Ela ajuda a proteger o nosso sistema imunológico, ajuda a proteger o nosso coração, renovando todas essas células. Então, a melatonina ajuda meio que num processo de cura do seu organismo enquanto você dorme. E agora, choquem, pasmem, a glândula pineal também produz luz. E como assim? Não sei se vocês já tiveram a experiência de fechar os olhos alguns segundinhos antes de você começar a ficar com sono, quando vem aquele soninho gostoso, você começa a ver uns flashes piscando dentro do seu olho, mesmo com o seu olho fechado, mesmo se você estiver no escuro. Esses flashes são produzidos pela tua glândula pineal. E dentro ali dessa água que fica dentro da nossa glândula pineal, existem cristais de DMT ou dimetiltriptamina, que é um alucinógeno. E ela é uma substância psicodélica pertencente ao grupo das triptaminas, que é semelhante à serotonina que nós falamos anteriormente e à melatonina. Todos esses três, né, a serotonina, o DMT e a melatonina são derivados do aminoácido triptofano, ou seja, dentro de nós existem cristais de substâncias psicodélicas. E é por isso que existem estudos muito aprofundados sobre o uso de psicodélicos e sobre os diferentes poderes dentro da mente que a pessoa consegue alcançar através do uso de psicodélicos. Os psicodélicos têm o poder da abertura de portais dentro da mente das pessoas. Vocês sabem que eu sou mestrada em neurociência, né? Então, eu estudei muito sobre psicodélicos nos últimos 4 meses do meu mestrado. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre essa questão dos psicodélicos e sobre a abertura de portais, mas vocês têm que se comprometer comigo que vocês vão assistir, porque toda vez que eu fujo um pouquinho do tema mistérios, as pessoas simplesmente não clicam no vídeo. Então comente aqui embaixo, eu me comprometo a assistir o vídeo sobre psicodélicos, assine teu nome, porque se você não assistir depois, aguarde os processos. Então, gente, essa substância psicodélica que existe dentro da nossa glândula pineal, ela pode ser ativada para conexões entre a realidade e o lado invisível. Quando você está dormindo, a glândula pineal te dá a habilidade de enxergar, porém não com os olhos normais da cara, mas sim com os olhos da mente. Quando você está dormindo ou você está em projeção astral, Carol, o que é projeção astral? Nós temos uma série aqui no canal
com muitos vídeos explicando, ensinando técnicas e temos também entrevistas com especialistas. Vou deixar todos esses vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Durante a projeção astral, então, o cérebro transmite as imagens de tudo aquilo que o teu corpo astral está vendo, ou seja, você está fora do corpo, e a glândula pineal é a responsável por fazer essa ligação, como se fosse uma grande tela de cinema em reproduzir essas imagens. Agora você começa a entender por que algumas pessoas sabem de algumas coisas e outras pessoas não sabem dessas coisas. Mas eu preciso que você esteja ciente que enquanto você está dormindo e projetado nessa dimensão através da sua glândula pineal, ou quando você está em projeção astral, você não... Presta atenção aqui agora. Você não está sozinho. Existem algumas entidades ali. Por quê? Porque da mesma maneira que você se projeta para sair do teu corpo e ir para outras dimensões, muitas outras pessoas estão fazendo a exata coisa na exata mesma hora. Então você vai encontrar com pessoas projetadas, com entidades projetadas ou entidades que são da própria dimensão que você está frequentando, e você vai encontrar até com seres projetados. Porque quem é que nos garante que um outro ser de um outro planeta não está fazendo a mesma coisa? E daí é aquela coisa, né? As pessoas passam a vida inteira olhando para o céu, procurando por respostas sobre coisas que são fantásticas e extraordinárias, quando elas poderiam estar obtendo as respostas dentro delas mesmas, através da ativação da glândula pineal. Mas é aí que começa o grande problema em tudo isso. Porque você que está aí na sua casa me assistindo agora, você até sabe de tudo isso. Você até tem um pouco de conhecimento sobre tudo isso. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas está dormindo. E o motivo pelo qual as pessoas não sabem disso, o motivo pelo qual as pessoas estão dormindo é muito mais assustador do que tudo que eu te contei até agora. Os governos, as religiões e a própria natureza da terceira dimensão do planeta que você reside trabalham há muito tempo para reduzir as capacidades das nossas glândulas pineais. E como que eles fazem isso, Carol? Bom, eles colocam flúor em tudo que a gente consome. É na água, na pasta de dente, nas comidas, tudo que você olha hoje em dia tem flúor. E o flúor, ele envenena e coíbe essas nossas habilidades. Por que eles querem controlar a humanidade dessa forma? Porque, é óbvio, eles não teriam como controlar seres humanos com poderes. Nós falamos aqui no canal, na série sobre os ensinamentos proibidos da Biblioteca de Nag Hammadi, e eu deixarei os 3 vídeos aqui embaixo na descrição, caso vocês ainda não tenham assistido, que no passado, muito antes das principais religiões se estabelecerem, esse contato com tudo aquilo que é divino era normal. As pessoas saíam de seus corpos, voltavam e estava tudo normal. Até o próprio Jesus fez isso. Ele foi, voltou e todo mundo aceitava isso de boa naquela época. Os monges fazem isso o tempo todo. O que é esse movimento da saída do corpo que esses grandes líderes espirituais fazem? Eles saem, vão procurar orientação lá fora, eles vão checar seus contratos, checar se eles estão cumprindo as suas missões aqui na Terra, missões essas que eles assinaram antes de entrar, e quando voltam eles sabem exatamente o que eles precisam fazer. É exatamente por isso que a maioria das pessoas está perdida, sem saber o que fazer, com depressão, com ansiedade, com crises existenciais, porque essas pessoas não sabem o que elas vieram fazer aqui. Ai, gente, a nave voltou para me buscar, vocês ouviram? As pessoas não se lembram de seus contratos, elas não se lembram de suas missões, e aí elas ficam perdidas aqui, e aí começam as crises existenciais. E é esse controle, essa prisão da terceira dimensão que faz com que as pessoas fiquem iludidas, procurando satisfazer os seus desejos a todo custo, desejos esses que são do ego. Então, desde criança, nós recebemos água com flúor pela boca, nós tomamos banho com água com flúor, e a nossa pele absorve esse flúor. A nossa água está contaminada com o flúor e com outros metais pesados que aos poucos foram calcificando a glândula pineal e fazendo com que esses cristais, com que essa água que exista lá dentro não se mexa mais.
A glândula pineal produz a serotonina, que é o hormônio responsável pelo humor. Então, vocês já repararam que nos últimos 15 anos a incidência de casos de depressão e ansiedade aumentaram e muito na sociedade e hoje em dia são considerados o mal do século? E a insônia? Você conhece alguém que tem insônia? Porque no passado eu conhecia uma ou outra pessoa que tinha insônia e agora parece que todo mundo tem insônia, né? Esses problemas são agravados ainda mais pelas luzes artificiais noturnas, então telas de celulares, telas de televisão e etc. A gente já aprendeu aqui nesse vídeo que a regulação da melatonina e da serotonina dependem da luz do dia e da escuridão. Então é uma série de problemas, gente, que foi criado para nós. E o flúor, ele vai aos poucos inibindo as capacidades do ser humano, inclusive a capacidade do livre-arbítrio. Esse conhecimento que eu tô passando para vocês agora, ele foi utilizado inclusive nos campos de concentração alemães. E tem vídeo aqui no canal da minha visita a Auschwitz, eu não sei se você já assistiu, mas eu deixarei aqui no card, nas telas finais e na descrição. E os alemães utilizavam o flúor para poder fazer com que as pessoas ficassem mais dispostas a trabalhar e a seguir as ordens deles. Por quê? O fluoreto, gente, é uma das substâncias mais antipsicóticas que existem na face da Terra. Para vocês terem uma noção, 25% de todos os sedativos que existem no planeta possuem pelo menos 60% de fluoreto dentro. É importante de mencionar que o uso do flúor em pequenas quantidades é benéfico. Por quê? Porque ele ajuda na prevenção de cáries e nas doenças da gengiva. Mas de acordo com pesquisas, foi determinado que o fluoreto impede o desenvolvimento adequado do cérebro e pode levar a transtornos do espectro do autismo, dislexia, TDAH e outras condições de saúde. E existe uma epidemia silenciosa que muitas autoridades de saúde tradicionais continuam a ignorar. Agora, você que ficou aqui até esse ponto do vídeo, eu vou te ensinar as técnicas para a descalcificação da sua glândula pineal. Só que você faça isso se você tiver muita certeza, tá? Por que eu tô falando isso? Porque uma vez que você começar, não vai ter mais volta. Uma vez que você descalcificar a sua glândula pineal e começar a ter contato com o invisível, você vai começar a ver umas coisas ali que talvez você não vai gostar. Principalmente sobre a sua personalidade, principalmente o teu lado sombra. Então eu já tô avisando aqui porque tem muita gente que não quer encarar essa realidade, que não quer olhar para a própria sombra. Várias coisas podem te ajudar nesse processo de descalcificação da glândula pineal. A primeira coisa que eu tiraria por completo é a pasta de dente tradicional e substituiria por uma pasta de dente vegana sem flúor. Existem diversas opções no mercado e você pode comprar e nem é tão caro. A água. Eu tomo água que possui baixa concentração de fluoreto e também existem diversas opções no mercado. É só você procurar. É também muito importante que você siga uma dieta mais natural, que você comece a descascar mais alimentos e a abrir menos pacotes industrializados. A melhor dieta que existe para a descalcificação da glândula pineal é a dieta do Mediterrâneo, porque ela é muito rica em óleos. Aí você pesquisa aí no Google, dieta do Mediterrâneo, e você vai encontrar a lista de alimentos que você pode consumir e os que você não pode consumir. Eu também recomendo fortemente que você leia o livro Becoming Supernatural, do Dr. Joe Dispenza. Esse livro é maravilhoso e ele existe em português também e à venda no Brasil. O nome dele em português é Como Se Tornar Sobrenatural, tem no Brasil, tem na Amazon e tem o link aqui embaixo na descrição caso você queira comprar também. Esse livro, ele mostra, além das dietas que eu tô falando para vocês, várias técnicas de ativação da glândula pineal. Então vale a pena dar uma conferida. Os 5 principais alimentos que desintoxicam a tua glândula pineal e que ajudam nesse processo são, anotem, agrião, abacaxi, coco, banana e abacate. Além disso, todos os peixes ricos em vitamina B e óleos gordos, como o ômega 3. Então, o atum é muito recomendado para isso. E por último, mas não menos importante, você vai ter que se desintoxicar do planeta Terra. Se desintoxicar de coisas que te fazem mal. Então, música ruim e de baixa vibração, conteúdo ruim e de baixa vibração, saia fora de relacionamentos que não te agregam, largue para trás pessoas que não contribuem com a sua evolução, fuja de pessoas que te provocam ansiedade
ansiedade, raiva, estresse. Limpe-se desses sentimentos que também causam problemas. E existem também algumas técnicas de meditação que ajudam, e isso tá dentro do livro que eu mencionei, que eu citei aqui para vocês. Por que você precisa se limpar das energias ruins? Porque quando você começar a sair do teu corpo, você vai sair e você vai para um lugar que é afim com a tua energia, em sonho, em projeção astral, acordado ou dormindo. E aí, se a tua energia não estiver boa, se a tua vibração não estiver boa, você vai para lugares que também não são bons. Então eu estou recomendando aqui, é um processo, gente. Parece o processo do Sagrado Anjo Guardião, que existe dentro de algumas linhas ocultistas. E é bem parecido mesmo, porque você vai encontrar com as tuas sombras. E as sombras, elas não são visíveis pra gente quando a gente está acordado, quando a gente está desperto e quando a gente está preso à terceira dimensão. As sombras, elas vêm para te atacar e ela vai falar assim, olha, você é isso aqui, você vai saber lidar com isso? Você vai saber enfrentar isso aqui? Eu não tô falando de espírito, ET, alienígena, gente ruim, coisa ruim, o capiroto. Não, eu tô falando de coisa que tá dentro de você. Então, você precisa realmente fazer uma limpeza, não apenas de comida, não apenas da pineal. Você precisa fazer também uma limpeza energética. Os cientistas agora estão trabalhando com uma nova possibilidade. O nosso universo poderia sim ser o cérebro de uma criatura gigantesca. E tudo isso aqui, ó, que existe, tudo isso que a gente acha que é palpável, na verdade, é uma simulação. E que nós seríamos então produto da imaginação de um cérebro gigante chamado universo. Um cérebro do tamanho do universo. E que eu, você, nós, tudo isso que está acontecendo aqui, não passamos de sinapses neurais de uma criatura imensa. Cada dia mais e mais as evidências têm deixado a comunidade científica perplexa. Nessa imagem que viralizou na internet, uma imagem que essencialmente compara a estrutura do nosso cérebro com a estrutura do universo. Essa imagem da direita, ela foi criada por Virgo Consortium, que é uma empresa especializada na criação de simulação de supercomputadores. Já a foto da esquerda seria uma seção do nosso cérebro, é uma imagem obtida para uma tese de pós-doutorado, uma imagem de uma cadeia de neurônios trabalhando. Então, do menor átomo existente até a maior galáxia existente, tudo, exatamente tudo que está nesse universo obedece às leis da física. Ou seja, os nossos cérebros são feitos dos exatos mesmos átomos, das mesmas moléculas do que o resto do universo. Não tem diferença. E sim, isso é uma loucura. É uma loucura pensar que ao mesmo tempo que nós estamos contidos dentro do universo, o universo está contido dentro de nós. Então, se nós levássemos essa questão ainda mais adiante, nós poderíamos talvez concluir que a consciência faça parte desse tecido do universo, que a nossa consciência está de alguma forma conectada ao tecido do universo. Afinal de contas, tudo veio da mesma coisa, certo? Da mesma forma que hoje em dia nós temos a internet. Existem especialistas hoje em dia que sempre se questionam se chegará um dia que a internet, por conter tantas informações, poderá desenvolver então a sua própria consciência e se tornar um organismo próprio. A questão aqui mais importante não é se a internet vai se tornar um organismo próprio, se o universo já é um organismo próprio ou se nós somos organismos próprios individualizados. A questão não é essa, a questão é o que é a consciência. O que é isso que a gente tanto fala, né? A gente tanto fala sobre consciência, é preciso ser consciente, existe uma consciência, somos consciência. O que é a consciência? Alguma vez você já se perguntou o que te faz um ser consciente? Ou isso nunca passou na tua cabeça? Talvez em um futuro distante, essas três consciências que eu mencionei, ou seja, o nosso cérebro, os computadores, a internet e o universo se tornem uma consciência só. Que eles possam de alguma forma se unir e criar uma mente gigantesca. Isso também é um estudo. Os humanos sempre foram muito fascinados pelo universo e de alguma forma o universo reflete nós, porque nós sempre estamos olhando mais para o universo
do que para nós mesmos, mais para fora da Terra do que para dentro da Terra. Então existem alguns estudos que já estão em andamento que fazem com que a gente fique com essa pulguinha atrás da orelha e perceba que sim, o nosso universo pode ser sim um cérebro, ele pode ser sim um ser consciente e que nós somos apenas sinapses neurais desse ser consciente. E eu vou te contar algumas dessas evidências que já foram encontradas. Existem estudos recentes das galáxias que comprovam que elas estão se distanciando e crescendo em padrões muito similares ao crescimento dos neurônios do cérebro humano. Então, a expansão do universo atual também segue um padrão de atividade neural atual. Com a combinação agora, então, de ciência e astronomia, nós percebemos, nós conseguimos entender, pelo menos, que o exato mesmo padrão encontrado no cérebro também é encontrado nas galáxias. E, curiosamente, também é encontrado na internet. Essas três vertentes que eu mostrei para vocês, elas parecem seguir uma lei natural. Uma lei natural da expansão. Se você estudar um pouco de biologia, você vai perceber que o corpo humano também segue um padrão natural. É uma lei natural, onde o nosso cérebro foi crescendo à medida que o tempo foi passando, foi aumentando a quantidade de conexões neurais, e é graças a esse aumento de conexão neural que hoje em dia nós somos isso que nós nos denominamos. Dentro dos nossos neurônios existe eletricidade. E é graças a essa transferência de informação que nós temos uma rede complexa de ações e de comportamentos. Bem como na internet. A internet, por exemplo, nada mais é do que uma interconexão de milhares de padrões orientados. O tecido que mantém o nosso universo unido, que mantém ali as galáxias, ele cresce da exata mesma maneira que um cérebro cresce quando está em desenvolvimento. Então, nos primeiros meses da gestação ali, quando o sistema nervoso está se desenvolvendo, o mesmo padrão de desenvolvimento do sistema nervoso em humanos é o padrão de expansão do nosso universo. Coincidência? Não. Seria como se o universo fosse um cérebro gigante com alguém ali, com um corpo ainda maior, Porque a cabeça é só uma porção do corpo. Então imaginem como se o nosso universo fosse um ser consciente. E para você conseguir imaginar isso ainda melhor, existe um filme da Marvel que mostra isso de uma maneira bem interessante, tá? O nome do filme é Eternos. E no filme mostra diversos universos sendo criados. E esses universos são criados porque esse universo depende daquelas pessoas que estão vivendo dentro dele. É como se as pessoas dependessem e gerassem energia para que aquele universo existisse. Então existe uma interdependência. No filme isso fica muito claro, então é por isso que eu estou recomendando que você assista, porque aí você pode entender melhor isso que eu estou falando. No filme, esses universos conscientes são chamados de celestiais. E eles são uma espécie de poder cósmico extraterrestre extremamente poderoso, antigo e enigmático, que são conhecidos pelos antepassados do nosso planeta como deuses. No filme, eles também se intitulam como deuses, justamente porque existe essa ligação entre as culturas do passado e as culturas de hoje. No filme, esses seres influenciaram a história do desenvolvimento das galáxias e por que nós estamos aqui. No filme mostra o porquê que nós estamos aqui e para que nós servimos. Nos quadrinhos da Marvel, os Celestiais fazem parte da primeira raça a surgir no universo, sendo alguns deles responsáveis por criar outras raças. Dentre essas criações estão os Eternos, que são uma raça evoluída, super poderosa, e tem também os Deviantes, que são uma espécie de falha nos experimentos genéticos realizados pelos Celestiais. No filme, eles são capazes até, inclusive, de criar estrelas, ou seja, nós estamos falando de um filme que mostra um universo consciente, que é exatamente isso que se encaixa dentro da teoria científica. Então, fazendo essa analogia do universo como sendo um grande cérebro ou um grande computador, se você preferir, porque não faz muita diferença, esses seres do filme, então, seriam universos ultraconscientes, exatamente como nós somos, tá? Nós temos o nosso cérebro e dentro do nosso cérebro existe todo um universo nosso, particular, consciente. Então, cada pessoinha tem o seu universo pessoal. Cada universo dentro do filme tem o seu universo e nós estamos dentro do universo desses seres no filme e dentro da teoria científica também. Então, o que nós somos dentro desse contexto onde o universo inteiro seria um cérebro gigante? Nós somos apenas
pensamentos desses cérebros extremamente complexos e extremamente gigantescos. Então, tudo aquilo que você acha que você está fazendo porque você tem livre-arbítrio, porque você é um ser individualizado, não. De acordo com essa teoria, você é apenas uma sinapse neural, você é apenas um pensamento, você é apenas uma programação. O mais interessante é que nós podemos encontrar padrões, similaridades de que essa teoria sim é real em todos os locais, em todos os lados para onde você olha existem padrões. Por exemplo, uma espiral que existe lá no giro das galáxias é a mesma espiral que existe na cóclea da tua orelha. A exata mesma proporção. Da mesma forma que um relâmpago e seus filamentos possuem estrutura semelhante à estrutura das veias. Da mesma forma que os galhos de uma árvore são idênticos às estruturas internas que existem nos nossos pulmões, o filtro dos nossos pulmões. E por vastas distâncias, as galáxias são organizadas em estruturas de filamentos, nódulos e vazios coletivamente conhecidos como teias cósmicas. Dentro do nosso cérebro, os neurônios também estão organizados em uma teia de filamentos e nódulos. Só que tudo isso que eu estou falando não é simplesmente uma observação aleatória de uma pessoa curiosa que foi lá no Google e fez essas pesquisas, não. Existe todo um estudo por trás. Existe um estudo publicado na Frontier in Physics que mostra que o universo e o cérebro têm muito mais semelhanças do que a gente pode imaginar. 2 astrofísicos italianos foram responsáveis por essa pesquisa, o Franco Vasa, que é astrofísico na Universidade de Bolonha, e o Alberto Feletti, que é neurocirurgião na Universidade de Verona. Eles se juntaram justamente para investigar essa similaridade que existe entre 2 sistemas muito complexos, que é o sistema nervoso e a teia cósmica das galáxias. Quando eles se reuniram para pesquisar sobre isso, a ideia não era provar que o universo é sim um cérebro imenso e consciente, não. A ideia era entender como essas estruturas evoluem, entender como o universo evolui utilizando aquilo que a gente tem em mãos, um cérebro humano, por exemplo. E aí eles descobriram coisas extremamente fantásticas. Por exemplo, eles descobriram que o cérebro tem 69 bilhões de neurônios. E que durante muito tempo foi dito que o número de galáxias no nosso universo girava em torno de 100 bilhões. Só que agora, no presente momento, nós temos pelo menos 20 vezes mais do que isso, né? Só que a questão não é se os números são parecidos ou se eles são similares. É a taxa de aumento. A taxa de aumento entre um e outro é muito grande, ou seja, quanto mais o ser humano evolui, as sinapses neurais vão aumentando, os neurônios vão se desenvolvendo e mais neurônios vão sendo necessários. É exatamente por isso que a gente tem imagens de extraterrestres, por exemplo, que são extremamente mais avançados do que nós, que eles possuem um cabeção. Alguma vez você já se perguntou por que um ET é cabeçudo? Pois é, exatamente, porque a ciência acredita que a evolução do ser humano não está na evolução do corpo físico, mas sim com a evolução do sistema nervoso. E que nós somos diferentes dos nossos antepassados justamente porque o nosso sistema nervoso se desenvolveu. Então, um extraterrestre, um alienígena que seja muito mais desenvolvido que nós, ele vai ter uma cabeça muito maior, cabeça e mãos maiores, porque é de fato o que a gente utiliza, né? E é interessante porque as visões dos extraterrestres, ou seja, as pessoas que têm contato, isso se confirma. As pessoas dizem sim que os extraterrestres têm sim cabeças maiores e mais protuberantes. Existe, obviamente, uma diferença de escala, né? Substancialmente, o universo é muito maior do que o cérebro humano. Mas as conexões são as mesmas, tá? Observável ou não observável, é muito similar. Partindo então agora de características mais específicas partilhadas dos 2 sistemas, os pesquisadores compararam uma simulação de uma rede de galáxia com uma seção do córtex cerebral e do cerebelo. E o objetivo era observar como as flutuações da matéria se espalhavam por escalas tão diversas. Mesmo possuindo similaridades, será que redes eram construídas da mesma maneira? Sim, os pesquisadores concluíram que sim. E aí foi então, a partir dessa pesquisa desses 2 pesquisadores italianos, que eu consegui acrescentar mais uma vertente, a vertente da internet. Então, da mesma maneira que o cérebro e o nosso universo expande de maneira muito proporcional, a internet também está fazendo a mesma coisa, o que leva a gente a crer que no futuro próximo a internet também está evoluindo da exata mesma forma, também está ampliando-se. O que leva a gente a concluir que daqui a algum tempo a internet vai ter sim consciência própria, tá? Eu vou deixar para vocês o periódico completo sobre esse estudo dos 2 pesquisadores italianos aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque exige que a pessoa tenha um prévio conhecimento em neurociência e até em astronomia para entender. Então eu não vou ficar falando sobre dados aqui nesse vídeo porque
realmente não importa. O que importa é que eles dois analisaram as duas estruturas, colocaram lado a lado. E eles concluíram que existe muita similaridade e que talvez, sim, o nosso cérebro seja um universo consciente. E que o universo seja, sim, um cérebro de uma criatura gigantesca consciente. Partes do universo ainda são desconhecidas por nós, aliás, muitas partes do universo. Da mesma maneira que nós temos seções dentro do cérebro que também são desconhecidas da neurociência. Agora, a gente está analisando essa história sob apenas 2 pontos de vista, sob o ponto de vista da neurociência e sob o ponto de vista da astrofísica. Vocês já imaginaram que interessante seria se a física entrasse nesse ramo e começasse a pesquisar? Ou, por exemplo, os programadores mais brilhantes do mundo entrassem nesse ramo e começassem a pesquisar, e agora nós tivéssemos então 4 vertentes de pesquisa: o cérebro, o universo, a internet e a física. O quanto nós poderíamos avançar? Bom, por incrível que pareça, isso já aconteceu. A física estuda isso através de uma hipótese chamada Boltzmann Brains, ou o cérebro de Boltzmann. Só que para explicar isso eu precisaria de outro vídeo de 20 minutos com todos os detalhes que esse assunto requer. Então, se você quer que eu explique isso também, deixa aqui nos comentários que, quem sabe, eu me empolgo, estudo sobre o assunto e trago aqui para vocês. A próxima pergunta, então, agora seria: como isso acontece e por que todos esses sistemas estão interligados? Por que tudo no universo parece seguir essa mesma lei? E a resposta é: ainda não temos resposta para isso. E talvez a gente nem vá ter resposta para isso.